Olá pessoal, vamos para a semana 1 e 2 do PET 3 de Ciências. As atividades encontram-se nas páginas 32, 34 e 35 do PET. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra bioma. Bioma quer dizer um conjunto de seres vivos que tem características semelhantes e pode ser encontrado em determinada região. Ou seja, é um tipo de mata, é um tipo de conjunto de plantas e de animais que compõem um lugar e recebem um nome. Aqui estão os biomas brasileiros. Floresta Amazônica é um bioma brasileiro, Mata Atlântica, Pampas, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Depois vamos ver detalhadamente cada um deles. Então, quando eu falo de Vitória Régia, que é essa plantinha que fica flutuando na água, que muitas pessoas acreditam que é a casinha do sapo, a Vitória Régia é uma planta da Floresta Amazônica. Ela é encontrada somente lá. Ela nasceu lá, ela se desenvolveu lá. Se hoje você ver Vitórias Régias em outras regiões, é porque alguém tirou da Floresta Amazônica e levou para essa região. Então, quando eu falo de Floresta Amazônica, eu estou falando de plantas que são encontradas somente lá. Mas eu posso encontrar plantas de Floresta Amazônica em outras regiões? Pode, se alguém tiver levado para lá, ou se algum animal tiver carregado as sementes e mandado para outros lugares. Mas o comum é não encontrar determinados animais em outras regiões. É muito comum, por exemplo, no Cerrado, a gente encontrar onça pintada e encontrar também o lobo-guará, que, se eu não me engano, agora vai ser o animal da nota de R$200, certo? Então, um bioma, ele possui fauna e possui flora. Fauna são todos os animais aquáticos, terrestres, que voam, que não voam, que caminham, que correm, que ficam dentro da terra, minhoca, essas coisas. Essa é a fauna, todos os animais fazem a fauna. E a flora são as plantas e também incluídos nesses os fungos, cogumelos, o líquen e outros tipos de seres que necessitam de sugar alguma coisa do solo. São parte da flora. Quanto mais animais diferentes tiver num lugar, quanto mais plantas diferentes, maior a sua diversidade. Então, biodiversidade é a quantidade de seres vivos diferentes, é a qualidade desses seres vivos. Então, você vai às vezes encontrar um lugar que tem tantos bichos diferentes, pássaros diferentes, formigas de todas as espécies, vai ter mamíferos de vários tipos, então você vai ter uma grande biodiversidade. Quer ver um lugar que tem uma biodiversidade muito pequena? São os desertos. Desertos a gente vê poucas plantas e poucos tipos de plantas diferentes, a gente vê poucos tipos de animais que conseguem sobreviver lá. As plantas precisam de solos para poder se enraizar e tirar o seu sustento. Quando a gente fala que o solo é raso, quer dizer que se a gente for cavando esse solo, nós vamos bater de frente com rochas. Então quer dizer, tem pouco pó e tem muita rocha embaixo. Quanto mais terra você cavar e mais terra tiver por baixo, mais fundo é o solo. Quanto menos terra e mais rochas, mais raso é o solo. Quando a gente fala que o solo é poroso, quer dizer que entre as partículas da terra ou da areia existe um grande espaço, deixando as coisas penetrarem, especialmente a água. Então ele se torna mais permeável. Um exemplo disso são aqueles solos argilosos que são compactados e você jogar água, demora para a água entrar no solo. Então ele é pouco permeável, ele é pouco poroso. No entanto, se eu pegar um tanto de areia e jogar água na areia, a água passa com facilidade. Então a areia é bem porosa e a areia é bem permeável. Agora vamos ver as características de cada tipo de vegetação de bioma brasileiro. Então aqui estão os biomas: a floresta amazônica, a mata atlântica, o Pantanal, o Cerrado, os Pampas e a Caatinga. Esses de cá depois eu vou focalizar direitinho para vocês. A floresta amazônica, o tipo de clima é equatorial e ela abrange todo o norte e parte do centro-oeste brasileiro. Enquanto que a Mata Atlântica, ela está bem na costa brasileira, tá? Então ela estende lá do norte, no Piauí, até lá no sul, no Rio Grande do Sul, pela costa, ou seja, para o lado onde fica o mar, né? Tá certo? Mas ela também pode estar aqui dentro de Minas Gerais, por exemplo, ela tem
em estados que estão distantes do mar também. O clima é tropical úmido, bastante chuvoso. As suas plantas são muito grandes, então a gente fala que a floresta é densa, quer dizer, tem muitas árvores, elas estão muito próximas umas das outras, fazendo com que a gente veja muito pouco o solo. Ela tampa bem o solo com árvores bem grandes mesmo, bem altas, tá? E bem próximas umas das outras. O Pantanal já tem o clima tropical continental. É tropical, tem chuvas, tem uma temperatura mais elevada, porém fica em cima do continente, não fica perto do mar. E os lugares onde ocorre o Pantanal são o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Característica do Pantanal é que tem muitos lugares alagadiços, depois eu vou focalizar para vocês direitinho, tá? Tem muitos lugares alagadiços, tem bastante animais aquáticos, ali tem os jacarés, peixes de todas as espécies, tá? No Pantanal. A floresta amazônica ela tem 3 tipos básicos de terreno, que é a terra firme, que está sempre seca, a terra de várzea, que é um lugar onde, quando tem muitas chuvas, acaba sendo inundado, por isso que ela é inundável, mas ela é seca. A várzea é seca, porém, quando chove demais, as águas chegam até essa região. E tem o Igapó, que é um lugar onde está sempre inundado e mesmo assim tem vegetação ali dentro, certo? Para o outro lado, então, como eu falei para vocês, né, o Cerrado, ele é de clima tropical, ele é um tropical de altitude porque é uma região mais alta do que a de Pantanal, do que a da Mata Atlântica, então a elevação das montanhas faz com que essa vegetação fique um pouco mais alta, certo? A região que o Cerrado ocupa é o centro-oeste, o nordeste e o sudeste. Então aqui na nossa região o Cerrado ele é bem característico. E o Cerrado ele tem 3 tipos de vegetação, não coloquei aqui, que é o cerradão, quando tem árvores de maior porte, é o cerrado mesmo, aquele onde as árvores são um pouco mais baixas, e o Campos Limpos, que não possui quase árvore nenhuma e possui bastante gramíneas e vegetação rasteira. Lembrando o seguinte, o cerrado tem uma característica muito interessante, que as árvores elas são todas torcidas, elas não têm um tronco que vai retinho até lá em cima. O tronco ele é torto, tá? Então a característica principal da vegetação do cerrado são esses troncos tortuosos. Os pampas gaúchos ficam no Rio Grande do Sul. O clima de lá é subtropical e a característica da vegetação é de campos abertos, com muita grama, muita gramínea. Então, ela é de campos, certo? E a Caatinga tem esse nome porque quer dizer vegetação branca. As árvores possuem uma coloração branca no tronco e são mais para baixo, a raiz ela é bem profunda e as árvores não são tão altas. Nessa região tem aquele solo poroso que eu falei para vocês. Então a água das chuvas acaba indo para dentro do solo, deixando com que a parte de cima fique mais seca. O clima é tropical e a região é nordeste, e onde ela se encontra é na região nordeste do país. Então, como eu falei para vocês, a Caatinga é de clima tropical semiárido, por isso é um lugar muito seco, de poucas chuvas. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para poder formular as respostas do PET da semana 1 e da semana 2. Beleza? Muito obrigada e até a próxima aula.